Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E começaram a valer nesta semana as novas leis do Código de Trânsito Brasileiro. Uma das principais mudanças foi no aumento da validade da carteira. Com as recentes medidas do Conselho Nacional de Trânsito por conta da pandemia, os motoristas com o documento vencido no ano passado devem ser ainda mais beneficiados. Eles vão ter o documento de habilitação com 12 anos de validade. Isso ocorre por conta da piora da pandemia de Covid. Muitos Detrans estão fechados e a prorrogação do prazo de 2020 pode se estender também para esse ano. Vale lembrar que a validade de até 10 anos só vai ser concedida para motoristas com até 50 anos. Entre 50 e 70 anos, a CNH expira a cada 5 anos. Para motoristas com 70 anos ou mais, a validade deve ser de 3 anos. As renovações de CNHs estão suspensas desde dezembro do ano passado. Na época, o CONTRAN criou uma resolução para que os documentos de habilitação expirados em 2020 ganhassem mais um ano de validade. Com isso, a renovação ocorreria de forma gradual até o mês em que completam um ano do vencimento. Mas uma nova resolução do CONTRAN permitiu aos Detrans de cada estado que tomem a decisão, conforme a situação local, se as renovações das CNHs vencidas em 2021 também devem ser prorrogadas por tempo indeterminado. Com isso, os motoristas com CNHs vencidas em 2020, por exemplo, vão ganhar ao todo 2 anos de carteira expirada, caso tenham menos de 50 anos, totalizando até 12 anos. Mas as entidades responsáveis pela renovação de CNHs estão fazendo um movimento para ter uma regulamentação de retroatividade nesses casos. A campanha nacional de vacinação contra a gripe comum já está disponível na rede pública de saúde. Esse ano, o governo federal quer vacinar quase 80 milhões de pessoas. Anualmente, a campanha de vacinação contra a gripe ajuda a evitar internações e mortes. Neste ano, com a alta dos casos de Covid, essa imunização é ainda mais importante. A orientação do Ministério da Saúde é de não tomar as vacinas da gripe e da Covid em datas próximas. O intervalo deve ser de, no mínimo, 14 dias entre uma vacina e a outra. E também quem tiver sintomas de Covid, resfriado ou doenças respiratórias não pode tomar a vacina da gripe. É preciso esperar os sintomas passarem. A vacinação vai até 9 de julho. E durante esse período vão ser vacinados primeiro os trabalhadores de saúde, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, mulheres que acabaram de ter filhos e indígenas. Depois vem o grupo de idosos e professores, em seguida trabalhadores de setores diversos como transporte e segurança, pessoas com deficiência ou comorbidade. Como o calendário coincide com a vacinação contra o coronavírus, esse ano as autoridades de saúde vão ter um desafio extra. O Ministério da Saúde orienta que os postos se organizem para evitar aglomeração, garantindo o distanciamento de no mínimo 1 metro, que escolham uma sala ou local específico somente para a vacina da gripe, para não prejudicar a vacinação contra a Covid. E agora falando sobre coronavírus, olha só, um estudo aponta que 1/3 das pessoas que tiveram Covid podem apresentar problemas psicológicos ou neurológicos. O estudo publicado pela revista especializada The Lancet detalha que os diagnósticos mais frequentes são ansiedade em 17% dos pacientes e alterações de humor em 14%. A incidência de problemas neurológicos como hemorragias cerebrais, acidentes vasculares cerebrais e demência é globalmente inferior. Mas o risco é, em geral, maior entre pacientes que estiveram gravemente doentes de Covid. O professor Paul Harrison, principal autor do estudo, diz que, apesar do risco pequeno a nível individual da maioria dos problemas neurológicos e psiquiátricos, o efeito pode ser considerável para os sistemas de saúde devido à amplitude da pandemia. Ao analisar os prontuários eletrônicos de 236.379 pacientes afetados pela Covid, os pesquisadores concluíram que 34% deles tiveram diagnóstico de doença neurológica ou psiquiátrica nos 6 meses seguintes à infecção.
Para 13% das pessoas, este foi o primeiro diagnóstico neurológico ou psiquiátrico. O risco de desenvolver problemas a longo prazo cresceu nos pacientes que foram hospitalizados por Covid-19 grave. Assim, 46% dos pacientes que passaram por cuidados intensivos apresentaram problemas neurológicos ou psiquiátricos 6 meses após a infecção. E nos destaques internacionais, a decisão do Japão de lançar no mar toneladas de água procedentes da usina nuclear de Fukushima gerou protestos. A usina nuclear no nordeste do país sofreu um acidente após um tsunami em 2011. Enquanto em Tóquio, pessoas foram à porta do escritório do primeiro-ministro demonstrar insatisfação com a medida, o governo chinês expressou preocupação. Pedimos fortemente ao Japão que reconheça as próprias responsabilidades, sustente uma atitude científica, cumpra com as obrigações internacionais e responda às preocupações da comunidade internacional, países vizinhos e os próprios cidadãos. A decisão japonesa põe fim a 7 anos de debates sobre como se desfazer da água das chuvas, das camadas subterrâneas ou das injeções para resfriar os núcleos dos reatores. As instalações entraram em fusão em consequência do tsunami de 11 de março de 2011. O governo alega que o lançamento vai ser feito depois de garantir que a água se encontre em um nível de contaminação inferior aos padrões de segurança. Pescadores e agricultores de Fukushima também criticaram a decisão, porque temem que prejudique ainda mais a imagem dos produtos locais entre os consumidores. E você já imaginou se uma pessoa que foi vacinada contra a Covid pudesse compartilhar anticorpos com quem não foi vacinado? Esse é o objetivo de uma pesquisa inédita que está sendo feita pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A ideia dos pesquisadores é injetar o plasma das pessoas que receberam a vacina no corpo de pacientes que não estão contaminados pelo coronavírus e, assim, ajudar no tratamento. A busca dos brasileiros pela vacina contra a Covid-19 segue intensa em todo o país. Em vários estados, filas se formam e as pessoas aguardam ansiosas a vez delas chegar. O ritmo da imunização ainda é insuficiente para atender essa demanda. Para ajudar a resolver o problema, a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, está realizando uma pesquisa inédita e ousada. Fazer com que os efeitos da vacina no corpo de uma pessoa sejam compartilhadas com outra que nem se vacinou. Os doadores vão ser pessoas já com 2 doses da vacina, que já tenham passado 14 dias da última dose, e nós vamos fazer isso em pessoas que tenham mais de 40 anos e uma comorbidade, ou mais de 60 anos sem comorbidade, e que tenham a Covid há menos de 3 dias. O tratamento é baseado no plasma sanguíneo, que é considerado uma das maiores esperanças para a cura de pacientes que estão contaminados pela Covid-19. O método consiste na retirada de sangue de pessoas que já tiveram e se curaram da doença e, portanto, desenvolveram anticorpos. E o material é injetado no corpo de quem está doente. A novidade agora é que os pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul querem usar o plasma de pessoas que já foram vacinadas, que receberam a primeira e a segunda dose. Isso porque os primeiros estudos revelam que a quantidade de anticorpos contra a Covid-19 é bem maior nesses pacientes do que naqueles que foram curados de forma natural. O nosso estudo diferencial é que nós vamos utilizar, então, plasma de pessoas vacinadas. E por que essa ideia? Porque as pessoas vacinadas, ela tem uma quantidade de anticorpos bem maior do que a imunidade natural, do que uma pessoa que teve a infecção. O trabalho tem como base uma outra pesquisa que foi feita na Argentina, com pacientes com 65 anos ou mais. Os resultados apontaram uma redução de 48% nas internações. A expectativa dos pesquisadores brasileiros é iniciar o processo no mês de maio. A pesquisa já conta com as autorizações necessárias, mas ainda faltam recursos. Por isso, a equipe da Universidade de Caxias do Sul já iniciou uma campanha para buscar parceiros e doações. A meta é conseguir R$243 mil. Então, a gente está nesse processo de arrecadação financeira para que as coisas comecem a acontecer. A nossa ideia é que em maio nós comecemos a fazer a triagem dos pacientes. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.